Bom dia, pessoal, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é 29, segunda-feira, e a gente vai meditar um pouquinho na palavra de Deus, que hoje vai estar em João, no livro de João, no capítulo 19, do 25 ao 34, não é? Então, é uma palavra que quando vocês forem ler, vou deixar na descrição do vídeo o evangelho escrito, tá? E aí vocês vão ler com muita atenção e a gente vai meditar junto, tá certo? Então vamos lá. O evangelho de hoje, ele vem falar sobre o último suspiro de Jesus na cruz, né? Naquele momento de muita angústia, que Jesus já estava partindo, né? Quem estava aos pés da cruz, como toda a vida de Jesus? Maria. Maria, sua mãe, estava ali, abaixo da cruz ali, sofrendo com ele, não é? Então, a palavra diz que também abaixo da cruz estava o discípulo que ele mais amava, né? A palavra fala, o discípulo que mais amava, que nós tiramos para nós, que era João, não é? Sabemos que era João. Mas quando fala assim, o discípulo que ele mais amava, não é porque ele amava João, a mais do que Pedro, a mais do que qualquer discípulo, não. É porque o amor de Jesus por nós, ele é único. Ele é único. Então, a palavra diz o discípulo que ele mais amava, mas não era por preferência. É tipo assim, às vezes você tem 2 filhos, né? E às vezes as pessoas dizem, eu noto que tu gosta mais de fulano do que de fulano. E tem pessoas que realmente têm essa divisão entre os filhos. Não é esse amor, né? A gente precisa lembrar disso e saber disso também. Porque Jesus, ele não tinha um amor preferencial por um só, um único filho. Então, por que a palavra dizia o discípulo mais amado? Cada um de nós somos o mais amado de Jesus, né? É um amor único, um amor ágape, né? Que Jesus tem por nós. Então, abaixo da cruz se encontrava João também, né? Junto com a sua mãe. Então, aqui nós podemos tirar várias dúvidas, né? Dúvidas de pessoas que chegam em nós, que a gente sabe que chega e diz que Maria não é nossa mãe. Por que a gente tem uma devoção tão grande por Maria? Por que a gente acredita que Maria intercede? Por que a gente... Então são muitos porquês, mas a gente precisa tirar da nossa cabeça esses porquês, não é? Por quê? Porque se você quer seguir a palavra de Deus, você tem que observar cada detalhe da palavra de Deus. Um dia, no começo do mês, né, o Facebook, ele vai trazendo, assim, sempre coisas que a gente vai pesquisando, ele vai trazendo mais. E eu pesquisando coisas de Maria e tal, e aí o que é que acontece? Eu pude me deparar com um pastor, né, aonde deu uma declaração no começo muito bonita, né, com muito respeito a Maria. Meus parabéns para ele, não são todos que têm esse respeito, né, mas a versão que ele tinha, né, de Maria estar ali, de Jesus ter dado Maria como mãe a João, foi totalmente desconcertada. Então ele falava numa entrevista, né, que Jesus, naquele momento de muita dor, ele estava tão estarrecido. Ainda bem que ele falou dele, era o que ele achava, né? Que todos nós temos o direito de achar o que a gente quer. Mas a gente tem a obrigação de seguir isso aqui, não é? E isso aqui é óbvio, na hora que ele diz, antes do último suspiro, ele diz: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Quando ele fala essas palavras, ele nos dá Maria como mãe. Ele nos dá Maria como mãe, entendeu? E dá João a ela como filho. Não só João, mas todos os discípulos. Ele queria que os discípulos a acolhessem como mãe, a levasse para casa e cuidasse dela. Na palavra de Deus,
quando a gente... todo o ensinamento que foi dado aos discípulos, os discípulos, a gente tem que tirar para nós. É como se os discípulos, nós fôssemos a descendência daqueles discípulos, né? E somos, de certa forma, não é? E somos. Mas todo o ensinamento. Então, quando Jesus coloca na palavra assim, Jesus está falando, principalmente no Velho Testamento, quando Deus falava com os profetas, não é? Que citava o nome. E Deus diz a Moisés, a gente sempre tira, e Deus diz a Maria, e Deus diz a João, e Deus diz a Sebastião, a José, a Felipe. Então a gente tem que trocar o nome daquele profeta e colocar o nosso nome. Então, com os discípulos é a mesma coisa. No Novo Testamento continua sendo a mesma coisa. Então a gente tem que ter essa consciência de que Jesus nos deixou mais um auxílio, além dele nos trazer o Espírito Santo que vimos ontem, que foi domingo. A gente viu o Espírito Santo, o Paráclito, né? Esse amigo, esse aliado que a gente também tem mais uma aliada que é Maria Santíssima, nossa mãe, né? E a partir daquele momento os discípulos a levaram com ela. Não é tão provado que no domingo que a gente viu o Pentecostes, a gente viu que lá no cenáculo, quem estava presente com os discípulos? Maria. Por quê? Porque os discípulos a acolheram, a levaram como mãe. Ele não precisava, de modo nenhum, ele precisava e nem tinha necessidade dele deixar Maria como mãe. Eis aí a tua mãe, de forma nenhuma. Era um momento ali de muita dor, aonde ele estava fazendo a sua partida, já tinha sofrido muito, mas diante da misericórdia dele, ele sabia que a gente iria precisar de mais um auxílio. E claro e evidente que o nosso auxílio seria quem? A sua mãe. Por ela ser santa, ela ser pura, ela ter sido escolhida por Deus. Não é? Porque eu acredito que ela foi escolhida desde o ventre da sua mãe Ana. Não é? Não é um privilégio, não é para todo mundo, não. Deus sabia quem iria ser Maria. Então Maria, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, ela é a nossa mãe, é aquela a quem a gente oferece as nossas dores. É aquele colo de mãe que nos acolhe no momento de dor. A gente acredita que Nossa Senhora está do nosso lado, né? Em qualquer dor da nossa vida, né? Então a gente tem que levar isso para a nossa vida e acreditar nessa palavra e não na palavra de outras pessoas que diz que não, que Maria é uma mulher qualquer, que Maria simplesmente foi feita só para gerar Jesus, como se fosse uma coisa simples. Pessoal, não é uma coisa simples, não é? Não é uma coisa simples. O ventre de Maria não foi qualquer ventre. Não é o meu ventre, não é o seu ventre. Nunca queria ser. Não é? Então a gente, nessa palavra, nessa passagem, a gente vê a importância de Maria para a nossa vida. Nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores porque a gente desobedece. A gente desobedece a Deus. Então, Jesus sabia a dificuldade que a gente ia traçar, ia ter quando a gente fosse fazer um pedido a Ele. A palavra diz que o único mediador entre nós e Deus é Jesus. Ou seja, entre nós e a vida eterna é Jesus Cristo. Mas a gente precisava de uma aliada, de alguém que nos ligasse a Jesus, de alguém que nos levasse até Jesus. E não existiria pessoa melhor. Não tinha que ser um discípulo, não tinha que ser ninguém. Tinha que ser Maria. Por quê? Eu fico imaginando, se Jesus ele já tinha nos trazido o Espírito Santo quando ele soprou aos discípulos, deixou o Espírito Santo para que fosse um aliado, um amigo, né, um protetor. Por que ainda nos deixar Maria? Porque ele sabia que Maria iria ficar do seu lado.
Nós acreditamos que Maria não está morta, que Maria está do lado do Filho, e com toda a razão, não é? É óbvio que sim, porque eu já não tenho mais minha mãe, mas se eu tivesse a minha mãe, com certeza eu tivesse o poder de trazê-la para junto de mim, ela estaria do meu lado. Mesmo que para isso eu tivesse que arrebatá-la, como o poder que ele tem, porque Jesus ele tem o poder para tudo que ele quiser. Na palavra existem duas pessoas que foram arrebatadas vivas da terra, vivas assim, ó, que nem fumaça. Por que é que Maria não está do lado do Filho? Eu gostaria de entender muito sobre isso. Então, né, é claro que Maria está lá. Então, falava esse cidadão, a teoria dele era essa, né? A teoria dele era essa aqui. Jesus ele estava tão dilacerado de dor naquele momento que ele só conseguia ver a mãe. Então, veja a lógica da coisa, né? Que ele só conseguia ver a mãe e ali naquele momento ele soprou: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Como se Jesus não soubesse o que estava mais acontecendo, né? Como se Jesus ele fosse qualquer um de nós. Se fosse eu ou você que estivesse naquela cruz, com certeza a gente estaria delirando. Ou não? Com certeza a gente estaria delirando. A gente não sabia com quem estava falando, diante de quem a gente estava. Mas era Jesus que estava naquela cruz, era o santo. Ele poderia estar sentindo as dores da carne, mas ele sabia na alma a quem ele estava dando. A quem ele estava dando a mãe, a quem ele estava dando o filho. Então que hoje a gente traga para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, Nossa Senhora como mãe. Não só como mãe de Jesus, que o gerou, que o teve, mas como nossa mãe, como nossa aliada, como nossa amiga. Aquele colo de mãe que a gente tinha quando tínhamos a nossa mãe, como eu, né? Aquele colo de mãe a gente também tem. Espiritualmente falando, mas a gente tem. Quando a gente pega o texto que a gente vai rezar, que a gente começa a contemplar os mistérios do filho dela, né? Que é a caminhada do Calvário de Jesus. Porque o texto, para quem não sabe, a gente ainda vai falar sobre isso, o texto não é só orações repetitivas como se vê, não. Enquanto a gente está rezando as bolinhas ali, a gente está meditando na cabeça da gente. A gente está meditando as passagens de Jesus até o Calvário. Cada mistério ali é oferecido ao Calvário de Jesus. A gente não está ali assim, ao Deus dará, sem saber o que está rezando e repetindo orações como dizem. A oração do texto ela é muito forte. Ela é muito forte e ela é direcionada à mãe. Direcionada à mãe. Então que hoje a gente possa trazer Nossa Senhora para a nossa vida, não só nesse mês de maio, que foi um mês que foi dedicado a ela, foi mais falado, né, sobre ela nesse mês de maio, mas para toda a vida. Todos os meses, todos os dias a gente possa, né, ter a prática de procurá-la, de pedir o seu auxílio, de pedir o seu colo, não é? Quando você está pedindo algo que está muito difícil de você alcançar ou de você se curar, entenda que você é limitado, é pecador. Entenda que os seus pecados impedem de você conseguir aquilo de imediato. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos desobedientes a Deus. Não é? Então a gente tem uma dificuldade que a nossa oração chegue ao coração de Deus. Né? Mas quando a gente pede a mãe vai com toda a paciência do mundo conversar com o filho e dizer: meu filho, olhe para aquela filha ali. Olhe para aquele filho ali que está clamando, que está pedindo o milagre.
tenha misericórdia, então a gente tem uma ajuda. Isso não quer dizer que você vai pedir, porque você pede a Nossa Senhora hoje, você consiga amanhã não. Né? A gente não pode se aliar a isso, a gente não pode só confiar nisso. A gente sabe que a gente tem que mudar de vida, a gente sabe que a gente tem que obedecer a palavra de Deus, a gente tem que ser pessoas melhores na nossa vida. É por isso que a gente não pode se segurar só nisso. Ah, eu tenho Nossa Senhora, eu tenho uma mãe, eu sei que eu tenho uma mãe, pronto, agora eu vou só pedir a ela. Não preciso mudar, não preciso fazer nada. Não, precisa mudar sim. A gente precisa mudar para poder agradar o coração de Deus e dele ter o favor. Amém? Um bom dia para vocês.